Ataque cardíaco. Só de ouvir essas palavras já dá um certo arrepio, não é? Mas o que de fato acontece com o corpo nesse momento? Para entender isso, vamos seguir a jornada de um paciente, passo a passo, usando como base as diretrizes médicas mais atuais. A gente vai ver a crise, a corrida contra o tempo e, claro, o caminho para a recuperação. Bom, nossa jornada começa exatamente no momento em que a crise se instala. E a primeira pista para a gente entender o que está acontecendo de verdade já está no nome que a comunidade médica usa, que é um pouco mais amplo do que simplesmente ataque cardíaco. Então, o grande vilão da nossa história são as síndromes coronarianas agudas, ou SACA. Na maioria das vezes, tudo começa quando uma placa de gordura que está lá quietinha dentro de uma artéria do coração se rompe. Isso é o estopim para formar um coágulo que acaba bloqueando o fluxo de sangue. É um evento bem repentino e, claro, muito perigoso. Assim que o paciente chega, os médicos precisam saber qual é a gravidade disso. Para descobrir, eles usam duas ferramentas, o eletrocardiograma e exames de sangue. O objetivo é ver se a artéria está só parcialmente bloqueada ou se o bloqueio é total. E essa diferença é crucial, porque um bloqueio completo, que a gente chama de STEMI, exige uma ação assim imediata para salvar o músculo do coração. A corrida contra o relógio não começa no hospital. Não, ela começa no segundo em que a chamada de emergência é feita. E as diretrizes mais novas deixam isso muito claro. O tratamento já começa antes de chegar ao hospital. A equipe da ambulância não é só um transporte, eles são a primeiríssima linha de defesa, já iniciando o diagnóstico e o tratamento que podem salvar o coração do paciente. Quando o paciente entra no hospital, a corrida se intensifica. Lá na sala de emergência, a equipe tem poucos minutos para confirmar o que está acontecendo e tomar decisões que literalmente vão definir o futuro daquela pessoa. Para isso, a equipe médica tem um kit de ferramentas essenciais. Primeiro, o eletrocardiograma, que capta os sinais elétricos do coração pedindo socorro. Depois, um exame de sangue supersensível que busca uma proteína chamada troponina. Se ela aparece, é o sinal claro de que o músculo cardíaco está sofrendo. E detectar isso rápido é a chave de tudo. Mas sabe, nem todo ataque cardíaco é igual. Por isso os médicos usam um tipo de sistema de pontuação como esse aqui, para avaliar o tamanho do perigo rapidamente. Coisas como idade, histórico do paciente e os resultados dos primeiros exames ajudam a decidir. Essa pessoa precisa de uma intervenção de emergência agora ou dá para estabilizar primeiro? A resposta para essa pergunta guia todos os próximos passos. Agora sim, chegamos no ponto da virada na jornada do nosso paciente. O diagnóstico foi feito, o risco foi avaliado, então agora começa a luta para desobstruir a artéria e salvar o coração. Pensa nisso como se a gente estivesse armando o paciente para uma batalha. Quase todo mundo recebe aspirina e um segundo remédio bem potente para evitar que o coágulo aumente. A escolha desse segundo medicamento vai depender do plano de ataque. Vai ser uma intervenção imediata para desobstruir a artéria? Uma cirurgia? Ou o tratamento vai ser focado só em medicação? E o objetivo principal de tudo isso é um só: reperfusão. É um nome um pouco complicado, mas que significa uma coisa simples e direta: reabrir a artéria que está bloqueada e fazer isso o mais rápido possível. Para pacientes com STEMI, aquele bloqueio total, isso significa uma corrida direto para o laboratório de cateterismo, para um procedimento de emergência que abre essa artéria. Ao mesmo tempo em que o ataque principal acontece, uma equipe de apoio entra em ação. Estatinas de alta potência são dadas para controlar o colesterol, beta-bloqueadores para acalmar o coração e diminuir o esforço dele, e mais anticoagulantes, que funcionam como uma defesa extra. E olha que interessante, as diretrizes mais recentes também trazem à tona o papel dos anti-inflamatórios, como a colchicina, para reduzir o risco de eventos futuros em alguns pacientes. É uma nova frente de batalha, atacando a inflamação que também causa doença. Ufa! O fluxo de sangue foi restaurado. Agora, o foco muda completamente. É hora de estabilizar e monitorar. O período logo depois do ataque é super delicado e a vigilância tem que ser total. E essa vigilância é tão importante porque um ataque cardíaco muito forte pode enfraquecer o músculo do coração a um ponto que ele pode até se romper. São complicações raras, mas devastadoras, e é por isso que os pacientes de alto risco ficam monitorados de pertinho numa unidade de terapia intensiva cardíaca. Ou seja, o cuidado depois do ataque não é uma receita de bolo, sabe? A decisão de internar um paciente na UTI e por quanto tempo ele vai ficar lá é totalmente personalizada, baseada no risco de cada um e em como ele está clinicamente. Agora, a gente entra no ato final da nossa jornada. O paciente sobreviveu à crise aguda, mas a recuperação de verdade está só começando. E a transição do hospital para casa é um dos momentos mais críticos de todos.
Antes de receber alta, o paciente ganha um novo mapa para a vida. E essa lista de verificação aqui é fundamental. Ela garante que a pessoa entenda direitinho o que aconteceu, para que serve cada remédio e, o mais importante, como reconhecer os sinais de alerta. A ideia é capacitar o paciente para que ele seja um parceiro ativo na própria recuperação. E essa transição é realmente crítica. Para se ter uma ideia, cerca de 1 em cada 5 pacientes acaba voltando para o hospital em menos de 30 dias depois da alta. Esse número mostra por que um plano de alta bem feito e uma educação clara do paciente são, assim, absolutamente essenciais. A peça central da recuperação a longo prazo é a reabilitação cardíaca. E isso é muito mais do que só exercício, viu? É um programa completo que inclui dieta, saúde mental, gerenciamento de remédios. Apesar de ser considerada o padrão ouro para a recuperação, a realidade é um pouco chocante. A maioria dos pacientes nunca participa e acaba perdendo uma oportunidade de ouro para reconstruir a vida. E assim, a jornada de um paciente depois de um infarto não termina na porta do hospital, ela continua por toda a vida. A ciência está sempre avançando, mas talvez as maiores questões que ficam são: como a gente pode garantir que todo paciente tenha acesso ao melhor cuidado e ao melhor suporte, como a reabilitação cardíaca? A resposta para essa pergunta não vai só salvar corações, vai transformar vidas.